Meus amados irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Josué, no capítulo 18. Livro de Josué, capítulo 18, dando continuidade à nossa exposição iniciada em junho do ano passado, verso a verso, do livro de Josué, como nós intitulamos, porque nenhuma de suas promessas falhou. E Deus tem nos dado a oportunidade de, meditando verso a verso, cuidadosamente, sem preocupação com o tempo, de repente, quando chega a hora, a gente para, continua na outra semana, sem nenhum problema. Deus nos tem dado o privilégio de nós percebermos coisas maravilhosas que, geralmente, num texto difícil, nós não percebemos. Há uma tendência nossa de, quando nós encontramos um texto difícil na Escritura, genealogias, textos que trazem questões da geografia, a gente passar logo para frente, depois a gente tenta encontrar, até a gente encontrar um texto mais fácil, né? Mas a exposição verso a verso desafia o pregador e desafia também a igreja a entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é uma defesa que nós fazemos, nós protestantes, nós reformados, né? Nós cremos não apenas no sola Escritura, né? Mas nós cremos também no tota Escritura, ou seja, toda a Escritura é a palavra de Deus. É claro que existem textos mais fáceis e mais difíceis, nós precisamos admitir isso, mas eles estão aí nos desafiando porque tem tesouro precioso. Ok? Vamos então abrir em Josué capítulo 18, eu peço que vocês acompanhem a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram uma tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mutrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Escritura. Vamos mais uma vez orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra. E agora, Senhor, te pedimos que ela encontre um lugar especial nos nossos corações. Que nós possamos dar à pregação da tua palavra, que é a tua voz, a devida atenção, que não apenas os nossos corpos estejam aqui, mas a nossa mente também cativa, a fim de entender a tua vontade para as nossas vidas, à luz das Escrituras. Dá-nos sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos num momento muito especial dessa exposição,
porque a partir de agora nós vamos ver uma nova fase da chegada de Israel e da posse de Israel à terra prometida. Fazendo um rápido resumo, né, de tudo o que aconteceu até aqui, os irmãos devem lembrar no capítulo 1 que após a morte de Moisés, Deus disse a Josué: meu servo Moisés é morto, então agora levanta-te, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Não seria fácil para Josué assumir o lugar de um homem tão importante como Moisés, mas Deus já o havia preparado para aquele intento, de tal sorte que ainda quando era jovem, a Bíblia diz que quando seu nome ainda era Oséias, ele estava sempre próximo a Moisés, e quando Moisés entrava na tenda para falar com o Senhor, ali estava Josué, à porta da tenda da congregação, para estar perto de Deus e perto também do seu servo Moisés. Então Deus levanta Josué, agora não mais Oséias, né? O seu nome é mudado para Josué, que significa o Senhor salva. O mesmo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma derivação hebraica, né? Josué, Jesus. E de fato era através dele que o Senhor iria salvar a nação de Israel, que saiu da terra do Egito, rumo à terra prometida que o Senhor havia dado como promessa a Abraão. Lembra que Deus disse a Abraão, ainda no livro do Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Passado Abraão, Isaque, Jacó, José, 400 anos no Egito e mais 40 anos no deserto, finalmente o povo começa a entrar na terra prometida. Os espias são enviados até a casa de Raabe, Raabe é salva e finalmente a primeira cidade é conquistada depois deles terem passado, antes deles terem passado ainda o Rio Jordão. Eles conseguem destruir a grande cidade de Jericó, as muralhas. É interessante notar, irmãos, que aquele povo era um povo que não tinha habilidade bélica, militar, era um povo jovem, inclusive. Aquela geração que entra na Terra Prometida não é a mesma geração de Moisés. A geração de Moisés ficou. E no deserto, eles não tinham material para preparar armas, e nem mesmo educar os filhos para a guerra, instruir os mais jovens. Então, qual a arma que Deus usa? Trombetas. Através dos toques das trombetas, né? Claro que foi apenas um artifício usado por Deus, mas as muralhas de Jericó são derrubadas, não pelo poder bélico de Israel, isso fica provado, e sim pelo poder de Deus que fez com que Jericó fosse derribada e assim o povo pudesse invadir e entrar. E aí nós vamos vendo as conquistas de Israel. Há uma derrota contra Ai por causa do pecado de Acã, mas depois eles conquistam a cidade e assim vão avançando, até entrarem de fato na terra prometida, passando a pé enxuto pelo Rio Jordão. Porque Deus havia prometido a Josué, da mesma forma que fui com Moisés, serei contigo. E de fato Deus cumpriu. Assim como com Moisés o povo passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, agora com Josué o povo passa o Rio Jordão também a pé enxuto. Assim como Deus falou com Moisés no meio de uma sarça que ardia e disse para ele assim: tira a sandália dos teus pés porque o lugar em que estás é terra santa, o Senhor fez a mesma coisa com Josué. Aparece o capitão, né, o príncipe do exército do Senhor, e Josué não sabia quem era aquele homem, mas sabia que era um militar. E aí Deus se apresenta a ele e Josué diz: quem és tu? És dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja a semelhança, né? Idêntico. E Josué entende que aquilo ali é o Senhor, dizendo: eu estou contigo, pode continuar seguindo a conquista. Então Israel vai começando a conquistar as terras e vai passando, vencendo os reis. No capítulo 11 nós vemos as vitórias de Josué contra Gibeão. Nós vemos coisas assim extraordinárias, né? Chuva de pedras, por exemplo, caindo dos céus, destruindo ali os povos que estavam contra o povo de Deus. Nós vemos Josué orando e o sol parando, né?
É claro que a ideia do Sol parar, nós sabemos que quem gira é a Terra, né, em torno do Sol, mas nós, na nossa perspectiva, né, de quem observa, nós sempre falamos assim, o Sol se pôs, né? Não é o Sol, é a Terra quem está girando, né? Então, alguns querem usar esse texto aqui para dizer, tá vendo, tem um erro na Bíblia, porque não é o Sol, mas é a Terra quem gira, tal. Mas esses que fazem isso nunca disseram assim, o Sol está mais frio, né? Todo mundo já diz o Sol está mais frio. A gente sabe que o Sol nunca está frio, né? Na verdade, ele está mais distante de nós e aí nós sentimos menos calor. Portanto, é a perspectiva de quem observa e não uma perspectiva científica, pois a Bíblia não é um livro de ciências, é um livro de teologia, embora ensine mais ciência do que muitos cientistas jamais viram. Pois seguindo, irmãos, nós vemos Josué vencendo, conquistando grandes batalhas, e depois, nesta segunda parte, as terras começam a ser divididas. E aqui, importante notar de forma introdutória, ainda, como Deus faz a distribuição das terras. É algo assim extraordinário, porque a ordem dos filhos de Jacó é trocada pelo próprio Deus, a fim de cumprir uma promessa que Deus tinha feito a Abraão 440 anos antes. Nós falamos sobre isso na semana passada. Pela ordem dos filhos de Jacó, seria Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Zebulon, Issacar, José e Benjamim. Serão esses os 12 filhos. Como Levi não recebe herança, porque a sua herança de terra, né, deveria ser tirada, dada aos filhos de Israel, a sua herança seria o Senhor, ficam 11 tribos. José divide-se em 2 tribos, Manassés e Efraim. Só que a ordem das terras não é dada segundo a ordem genealógica. Os irmãos devem lembrar que no final da vida de Jacó, lá no capítulo 49, ele profetiza as bênçãos sobre os seus filhos. E, por ordem, ele lembra cada um e também os seus atos, e dá conforme os seus atos a sua bênção. Pela ordem seria Rúben, e Deus, através de Jacó, diz assim, Rúben, você é muito valente, porém você deitou-se e usurpou o trono, a cama, o leito do seu pai, deitando-se com uma de suas concubinas. E aí Rúben perde a proeminência, a primazia. Depois seria Simeão e Levi. Mas acontece que Simeão e Levi foram violentos contra outro povo, usaram de malícia e mataram os siquemitas, e Jacó muito se irou contra eles e tirou deles a proeminência também. Agora viria o quarto, e o quarto recebe a bênção, exatamente a tribo de Judá. Não coincidência, é dessa tribo que vem o rei Davi, e posteriormente é da tribo de Judá que descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez uma alusão aí do próprio Deus ao fato de que Cristo é aquele que tem a primazia. Tanto que a bênção proferida é uma bênção que diz assim, o teu cetro reinará para sempre. É como se Deus estivesse dizendo, é dessa tribo que eu vou levantar um rei que governará com justiça. Se os outros 3 mais velhos falharam, agora virá um que irá cumprir todo o desígnio de Deus. Interessante isso, irmãos, porque fazendo aí uma analogia com aqueles que vieram antes de Cristo, não apenas Rúben, Simeão e Levi falharam. Na verdade, todos os que vieram antes de Cristo falharam. Ninguém foi capaz de cumprir toda a lei de Deus e de governar com justiça. Quando nós olhamos desde o princípio, Adão falhou juntamente com sua esposa. E depois nós vemos Deus levantando homens importantes e que são dignos da nossa admiração, mas falharam. Noé plantou para si uma vinha e se embriagou. Abraão precisou mentir e também não creu na promessa de Deus, de sorte que se deitou com a mulher, a serva da sua mulher, Agar, e teve um filho, Ismael, não aguardando assim a promessa de Deus como deveria ser o acordo que Deus fez com ele. Então o que nós vemos é o seguinte, olhando para os que vieram antes de Cristo e falharam,
E para nós que viemos depois de Cristo e continuamos falhando, graças a Deus por Jesus Cristo, que não falhou. Na verdade, ele veio exatamente para cumprir todo o propósito de Deus, e segundo o apóstolo Paulo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, então, satisfaz a justiça de Deus, morrendo em nosso lugar, pecadores. E acontece também um outro evento interessante na distribuição das terras, falei sobre isso na semana passada também, que é a bênção trocada. A ordem seria Manassés e Efraim, os filhos de Jacó. E aí, na hora da distribuição das bênçãos, a bênção vem primeiro para Efraim, depois para Manassés. Se você observar também lá em Gênesis capítulo 49, Jacó faz essa troca. E sendo ele já um homem velho, a Bíblia diz que José ficou chateado porque ele trocou a ordem. Depois que Jacó dá a bênção a Efraim e depois a Manassés, José interfere e Jacó o repreende, porque aquela seria a verdade que Deus iria estabelecer. Efraim seria maior do que Manassés. E de fato é de Efraim de onde vem Josué. Interessante esse detalhe, né? Aquela bênção proferida em Gênesis capítulo 49 é cumprida aqui, 40 anos depois, cerca, né, de 440 anos depois. Efraim, a tribo de Efraim, é de onde vem Josué, aquele que libertou o povo. Ele tinha então a proeminência. Veja, primeiro a proeminência é dada a Jesus e depois a Josué. Jesus ainda tem maior preeminência entre o seu povo. Portanto, agora nós vamos ver a distribuição do resto da terra que sobrou. E, irmãos, qual a importância disso? Algumas pessoas têm uma expectativa sobre a nação de Israel. É importante a gente trazer aqui à tona esses detalhes, porque quando nós vamos para as Escrituras do Novo Testamento, a Bíblia deixa claro que o Israel de Deus não é mais uma nação que se encontra lá no Oriente Médio, mas que o Israel de Deus é a igreja, que não está mais estabelecida num local geograficamente definido, mas que está espalhada por toda a terra, gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. E o que nós estamos vendo aqui em Josué capítulo 18 e nos demais textos de Josué é o cumprimento da promessa de Deus a Israel como nação. Então aqui se cumpre as promessas que foram feitas de Deus para Abraão, de posse de terra mesmo, geográfica, é cumprido aqui. Nós agora, irmãos, não temos mais expectativa em terra necessariamente. A nossa expectativa está numa nova terra. E essa nova terra, ela é o local do novo Israel de Deus, da sua habitação. Mas as promessas de Deus a Israel foram cumpridas. Eu falo isso porque algumas pessoas têm uma expectativa escatológica quanto a Israel, a nação. E vai acontecer com Israel tal e tal coisa, e todos os judeus que moram em Israel, né, os judeus ali que serão reunidos, no dia que Cristo voltar, eles também irão para o céu conosco. Meus irmãos, não há outra forma de ir para o céu senão pela fé em Jesus Cristo. Apenas aqueles que creem em Jesus, quer seja judeu, grego, gentio, seja o que for, o homem só pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Nenhum judeu, ainda que tenha sangue judeu, ainda que use a bandeira de Israel, ainda que use a estrela de Davi, quando Cristo voltar, será salvo, a não ser que se converta a Jesus de Nazaré. Não há outra maneira do homem ser salvo. Portanto, a nossa esperança está apenas em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É claro que nós respeitamos Israel como nação, temos um carinho grande e um respeito grande a Israel como nação, inclusive porque naquela região tão grande é a única democracia
que existe ainda é Israel, né? E é um país que acaba ficando ali ao redor de outras nações que têm outros costumes. Nós temos um respeito muito grande pela nação de Israel, um carinho muito grande por eles, mas nós não temos mais nenhuma ligação espiritual com Israel como nação. Tudo aquilo que Deus deveria cumprir a Israel, ele cumpre aqui, dando a posse da terra, encerrando assim as promessas materiais que ele havia feito a Israel. Ok? O que acontece aqui nos versos do capítulo 18, irmãos? Eu queria destacar apenas alguns pontos para a nossa edificação nesta noite. O texto diz que toda a congregação, no verso 1, dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. É muito interessante, irmãos, a mudança do local onde eles passaram a congregar. Se os irmãos lembram, nas primeiras partes, até o capítulo passado, o povo se reunia em Gilgal, mas agora eles se reúnem em Siló. Qual a importância dessa mudança? Esse não é um texto fácil de ser interpretado, mas se nós formos um pouquinho para trás, mantenha sua Bíblia aberta aí em Josué e caminhe um pouquinho comigo para Gênesis capítulo 49. Por gentileza, apenas para os irmãos firmarem comigo esta observação. Gênesis capítulo 49. A partir do verso 8, nós encontramos as promessas de Deus a Judá, através das bênçãos de Jacó, ok? No verso 8 ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Veja que coisa linda, né? Judá seria a principal de todas as nações. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Agora observe o verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Observe, irmãos, esse mesmo verso aqui, em outros textos das Escrituras, trocam Siló por Jesus. E aqui eu não sei explicar como, mas o autor bíblico, ele faz questão de destacar Siló aqui como se fosse um tipo de Cristo. Porque assim como Cristo vem de Judá, Siló seria o local da congregação. E todos se ajuntariam em Siló, onde o cetro de justiça não se arredaria, e nem o bastão de entre os seus pés, sinal de governo, de autoridade e de poder. E os povos obedecerão a ele. Agora volte comigo para Josué capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Irmãos, o que eu observo aqui, que é importante para a nossa edificação, é que sendo Siló um tipo de Cristo, e sendo Siló o local onde Cristo se reúne, o que o texto nos faz é com antecedência de centenas de anos, né, como é típico dos profetas do Antigo Testamento, e Josué, embora para nós esteja encaixado entre os livros históricos, para a literatura hebraica ele está entre os livros proféticos. Aqui há uma profecia quanto ao fato de que em Cristo todos os crentes se congregarão, ou seja, se reunirão nele. Ele será o centro da adoração, do culto e do louvor, e ele governará sobre o seu povo. Que tiro de aplicação aqui, irmãos, para nós, século 21, né, tantos anos depois. Meus irmãos, a aplicação principal aqui desse texto é que Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro das nossas vidas.
Assim como Siló era o centro da reunião do povo de Deus, e ali o governo de Deus se estabelecia, aqui o que nós estamos vendo é uma aplicação clara da centralidade de Cristo no meio do seu povo. Ele é o centro da igreja. O culto gira em torno dele. A adoração é a ele. O louvor é a ele. Ele é o centro do ensino. Ele é o centro do discipulado. Ele é o centro do louvor, do culto, da adoração, da música, das nossas orações. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o centro da vida da coletividade do povo de Deus, mas ele também é o centro das nossas vidas individualmente. Ele é o centro e ele deve estar no centro do nosso coração. Todas as coisas devem ser feitas para a glória dele, para o louvor dele, apontando para ele. A verdade é que toda a Escritura aponta para Jesus. Inclusive, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O próprio Cristo disse: eu vou aos céus e ele virá, e quando ele vier, vos anunciará a respeito de mim. Ele me glorificará. Portanto, mesmo o Espírito aponta para Cristo. E o Pai aponta para Cristo também. Na ocasião do batismo de Jesus, a voz dos céus, que era o próprio Deus, anunciou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Que implicação, irmãos, isso tem para as nossas vidas, senão o fato de que a nossa vida deve estar centrada nele. O culto deve ser prestado a ele. Não há nenhuma outra pessoa que deve ser elevada no culto da igreja do Senhor, senão Jesus Cristo. Ele é o centro. Não é Maria, não é José, não são os santos. Não somos nós, nem os pastores, nem a liderança, nem o irmão mais talentoso do que o outro. O centro do culto é Jesus. As nossas orações devem ter Jesus como centro. Nós não oramos por intermédio de outro. Não foi outro que conquistou a satisfação do Pai morrendo na cruz do Calvário e se faz mediador entre nós e Deus. Não foi outro que foi dado o poder de estar assentado à destra do Pai e que intercede por nós como sumo sacerdote e que é o nosso advogado. Ninguém é nosso advogado maior do que Jesus. É Ele quem nos defende, quem defende a nossa causa. É Ele quem intercede por nós. Por isso Ele é o centro. Ele é o centro da música na igreja. Existem muitas coisas, assuntos e temas que nós podemos cantar. Mas nenhum outro é digno do louvor da igreja senão Jesus. Ele é quem deve ser adorado. É triste, irmãos, quando nós vemos as músicas chamadas de gospel, falando sobre um monte de coisa, menos sobre Jesus. Ou quando fala um Deus como se fosse um servo e não um senhor. Como diz a canção do Grupo Logos, né? Eu tenho um grande espanto no meu coração em constatar que o evangelho mudou, né? Quem antes era servo, agora acha-se senhor e quer dizer a Deus o que fazer. É triste, irmãos. Mas hoje as pessoas estão colocando Jesus como se fosse coadjuvante. Na verdade, ele é aquele que deve atender às necessidades de um ou de outro. Assim está a música cristã de forma geral nos nossos dias. Nós precisamos resgatar a centralidade de Cristo, o quanto ele deve ser adorado. Mas queria chamar a sua atenção também quanto a este ponto, para finalizar este ponto, o fato de que Cristo deve ser o centro das nossas vidas. E aqui está o desafio que vai além do culto, porque o culto é um tempo, o culto solene. Mas a nossa vida de culto, de adoração a Deus é todos os dias. E às vezes Jesus não é o centro das nossas vidas no dia a dia. Ele não quer ser só o centro do culto no dia do Senhor, como é um dia de hoje. Mas Ele quer dominar as nossas vidas
a vida inteira, a semana inteira. E às vezes nós não o convidamos para fazer parte dos nossos dias. É como se deixássemos ele aqui e vivêssemos a nossa vida e na próxima semana a gente se encontra de novo com ele. Não é esse tipo de cristianismo que nós vemos aqui no texto. Jesus é o centro da congregação. Siló era o local onde o povo deveria se reunir. Da mesma forma, as nossas vidas devem girar em torno da vontade de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não dá para viver, irmãos, uma vida cristã meia boca, uma vida cristã medíocre. Jesus não quer ter uma parte da nossa vida. Jesus não quer dominar um setor da nossa história. Ele quer ser o centro, ele quer dominar tudo. Ele veio para governar. Sabe, na oração do Senhor, quando diz assim: venha o teu reino. O que Jesus está ensinando aos discípulos é: quando vocês orarem, orem para que eu governe a vida de vocês por inteiro. Ore para que a vida de vocês não seja governada por vocês mesmos, nem por qualquer outra coisa, nem por qualquer outro senhor. Quantas vezes Jesus não falou que ninguém poderia servir a dois senhores? Falou quanto a Mamon, mas falou também aquele jovem, que estava no caminho, que preferiu não entregar o seu dinheiro, mas falou também para outros discípulos no capítulo 10, que quiseram servir a cultura, servir as tradições, servir as coisas do dia a dia. Mas a oração do Senhor é: venha o teu reino sobre nós. Meus irmãos, ou nós somos totalmente de Jesus, ou ele não tem aliança conosco. Não dá para viver um evangelho superficial. Sabe aquela história de sou amigo do evangelho? Já ouvi muito. Eu gosto de ouvir os hinos, eu gosto de... Aí a gente pensa assim: poxa, você está tão perto, né? E às vezes tão perto, mas aquilo ali vai cauterizando. A verdade é que as pessoas precisam entender que ou está em Cristo ou não está em Cristo. E não estar em Cristo significa muita coisa terrível, muita coisa triste. Não há em cima do muro. Ou nós somos salvos pela graça, ou Cristo reina em nós, ou nós estamos ainda debaixo da ira, debaixo de um império terrível de potestades e principados que dominam o reino deste mundo, que jaz no maligno. Em outras palavras, gentilmente, eu preciso dizer a você: ou você está em Cristo, ou você está no inimigo, no diabo. Não tem outro termo. E essa não é uma palavra de desprezo a você, na verdade é de alerta, de amor. A Bíblia diz: haverá o juízo. Quem crê no Filho de Deus está salvo. Quem não crê está condenado. E você já pensou sobre o estado da sua alma hoje? Se Cristo voltasse hoje, porque há a promessa no nosso credo, que Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Qual seria o estado em que seria encontrada a sua alma nessa noite? Você está pronto para ter com o seu Salvador? A Bíblia diz que haverá 2 tratamentos nesse dia. Aqueles que creram em Jesus, será dito: vem a mim, servo fiel e amado. Mas aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador, ouvirão: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Meu querido, pense urgentemente sobre o estado do seu coração e como você se encontra hoje. Até porque a vida é um sopro. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos nem um minuto daqui a pouco. Mas uma coisa nós sabemos e podemos ter a certeza: aquele que creu em Jesus está salvo, passa da morte para a vida, não haverá mais juízo. Você vai encontrar-se com o Senhor uma hora ou outra, você vai prestar contas da sua vida. E quando você se apresentar diante dele, você precisará
está encontrado em Siló. Será salvo aquele que estiver encontrado em Cristo Jesus. E como fazer para ser encontrado em Jesus? Arrependa-se e creia no Evangelho. Não importando o tamanho dos seus pecados, não importando o seu passado, não importando o fardo que você traz. Agora, uma coisa é certa: é preciso largar todo o orgulho, toda tentativa de, por meio de bons procedimentos, conquistar a salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela fé e não por obras. E isso não é porque Deus não quer que nós nos esforcemos para sermos boas pessoas. É porque todo esforço que nós fizermos, nós sempre cairemos em algum momento. Porque somos pecadores, todos nós. O que fazer então? Lançar o fardo sobre Jesus. É vir para Siló e se juntar ao povo de Deus para ser governado sobre quem tem o cetro de justiça, sobre quem recebeu de Deus a proeminência, a primazia, de quem recebeu de Deus toda a autoridade. Não foi Rúben, nem foi Simeão e nem foi Levi. Foi de Judá. Foi Jesus, maior que Davi, filho de Deus, servo do Senhor. Creia em Jesus. Essa é certamente a maior urgência que você tem a resolver. Talvez até sua cabeça hoje, durante o culto, já pensou tantas coisas que você tem que fazer essa semana, né? A sua prioridade maior é correr para os braços de Jesus hoje. É agarrar-se com Ele hoje. Porque tudo que nós planejamos pode acontecer ou não. Mas uma coisa é certa: o retorno do nosso Salvador, Ele virá. O fim está se aproximando. E é urgente você refletir sobre o estado do seu coração, o estado da sua alma. É urgente correr para Jesus. É urgente agarrar-se nele. É urgente reconhecer que Ele é o único Salvador estabelecido por Deus. Não há outro, só Jesus. Ele é o centro, Ele é a razão das nossas vidas, Ele é o nosso bem maior, é o nosso tesouro. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus e Pai, eis aqui os teus servos, teus filhos. Ó Senhor, estamos diante da tua presença agora e queremos te louvar, porque o Senhor nos reuniu em Siló, em Jesus Cristo. O Senhor nos reuniu debaixo do teu governo, debaixo do teu reino. Nós que não éramos povo, fomos feitos povo. Nós que éramos peregrinos e estrangeiros e andávamos sem rumos neste mundo, fomos atraídos pela graça bendita de Jesus Cristo, o qual governa sobre todo o mundo. Ó Deus, nesse instante queremos, assim como o Senhor nos ensinou a orar, clamarmos ao Senhor: venha o teu reino, reina em mim, Senhor, reina sobre o meu coração, reina sobre a minha existência, reina sobre o meu tempo, reina sobre a minha casa, reina sobre o meu trabalho, reina sobre os meus sonhos, reina sobre mim, ó Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, não sejam vividas para nós mesmos, mas para o Rei do qual nós somos súditos. E assim como todo rei é digno, nós nos prostramos diante da tua presença. Assim como todo rei é digno de adoração, nós curvamos a nossa cerviz, reconhecendo que nada neste mundo, Senhor, é mais precioso do que o Senhor. Ao mesmo tempo, nós queremos nos envergonhar, Senhor, diante da tua presença e lamentar. Quantas vezes nós colocamos as nossas urgências
acima do Senhor. Às vezes profanamos o teu nome. Às vezes não temos tempo para ter comunhão contigo. Queremos, Senhor, com os nossos lábios cantar reina em mim, mas às vezes não damos espaço para o Senhor governar as nossas vidas. E andamos como zumbis espirituais, sem rumo, sem direção. Ó Deus, nós não fomos salvos das trevas para andarmos nas trevas, mas para vivermos na luz. Quebranta o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Se o teu povo se reúne em Siló, se o governo está em Siló, nós queremos estar em Jesus Cristo, nosso Salvador, o tempo todo. Assim como ele disse, Senhor, sem mim nada podeis fazer. Assim como ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, permanecei em mim. Porque se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E assim como o galho não pode sobreviver se não estiver ligado à árvore, nós não teremos vida sem o Senhor. Ó Deus, quantas igrejas sem vida, quantos cristãos sem vidas, vazios, porque decidiram viver para si mesmos e não para aquele que os salvou. Ó Deus, nós não temos tempo para isso. O fim está se aproximando. Os dias são maus e terríveis. Parece que nós estamos vendo as coisas afunilando. Senhor, nós não queremos andar distraídos. Nós não queremos fugir da centralidade, do centro. Nós queremos estar em Jesus Cristo, caminhando todos os dias. Ó Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele Deus que foi fiel. Quantas vezes o nosso Salvador foi tentado a se distrair na sua jornada, mas ele foi fiel até a morte. Que nós possamos olhar para a fidelidade do nosso Salvador e ajustarmos as nossas vidas, para que possamos viver a vida que o Senhor reservou para nós e não vivermos para nós mesmos. Longe de nós, Senhor, esteja sermos o centro do nosso próprio coração, mas que Tu reines, governes, domine, habite ricamente em nosso ser e que tenhamos uma vida cheia de Jesus Cristo. Sermos mais parecidos contigo deve ser o nosso propósito. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.